questionando, né? Então, eu sinto que a gente tem crenças que são tão enraigadas que quando a gente vai fazer a mudança, a integração, a liberação dessas crenças, é tão enraigado que ela dá um jeito dela fazer. Ela fala, não precisa me liberar. Eu vou usar a crença para fazer justo o processo de mudança. E aí a gente muda muito pouco. E a gente percebe isso através das soluções. Então, uma das crenças mais fortes que nós todos temos, de uma maneira social, cultural, individual, escolar, é a busca de soluções. A gente encontra problemas e problemas nos leva a buscar soluções. E toda vez que a gente acha uma solução para um problema, a gente perpetua o problema. O problema pode continuar ali, porque agora você tem uma solução para aquele problema não ser tão difícil de lidar. Então, a gente vai, de repente, se cria um ambiente de livre interação. O que é um ambiente de livre interação? Não tem ninguém palestrando. O que eu estou colocando aqui é uma participação, não é uma palestra, não estou querendo convencer ninguém a nada, não estou querendo induzir ninguém a nada, é uma participação. E é uma participação provocativa, provocadora e responsável no sentido de que não tem nada que eu estou aqui colocando na minha participação que eu não me coloco à disposição de me trabalhar nela, né? Nessa participação. Então, é de livre interação porque é um lugar de participação. Qualquer um pode entrar, qualquer um pode sair, qualquer um pode abrir o microfone e falar, pode entrar a hora que quiser, pode ir embora a hora que quiser, pode contribuir como quiser, quanto quiser, quando quiser. Então, e podem se relacionar entre todos, né? Então, esse ambiente de livre interação é uma oportunidade que a gente tem para exercitar uma mudança. O que geralmente a gente faz no ambiente de livre interação? Geralmente a gente traz todas as nossas crenças para a livre interação. Então a gente começa a condicionar a livre interação a partir das nossas crenças. Então, vamos fazer uma livre interação, mas quem coordena? Vamos fazer uma livre interação, mas quando abrir ali, estou dando boas-vindas ao Fábio aqui. Quando se faz uma livre interação, vamos fazer uma livre interação? Vamos, mas qual é o assunto? Quem coordena? Por que estamos interagindo? Para onde vamos? Vamos lutar contra quem? Vamos lutar a favor de quem? Então, a gente vai trazendo para a livre interação todas as nossas crenças, todas as nossos hábitos, nossos padrões. E assim encontros virtuais, encontros presenciais, e assim nas nossas mudanças. Então, por exemplo, a gente quer fazer uma mudança monetária, né, que o Prospers ele traz um olhar de uma mudança monetária. A gente quer a garantia de que isso tem um valor, de que isso tem futuro, de que a gente não vai sair perdendo, né? Então, a gente chegou num ponto de sofisticação de soluções que, seja lá o que a gente for fazer, a gente não precisa se iludir, a gente vai fazer igual a gente faz qualquer outra coisa. A gente vai criar uma escola nova, a gente vai criar igualzinho a escola velha, porém disfarçada. E esse disfarce é pior, porque a gente fica mais distante do problema real que precisa ser olhado. A gente ainda tem um problema tremendo com erros. Então, errar ainda Errar nos leva a pedir desculpas, nos leva a sentir vergonha, nos leva a tentar retratar. E, na verdade, erro é passagem para acerto. E acerto te leva a arriscar outro erro, e é um fluxo. Erro e acerto é fluxo. A gente fala tanto de integridade e a gente se confunde falando assim, não, eu vou ser bem íntegra, eu vou sempre acertar. Então, eu não estou íntegra, eu estou bem parcial, eu estou bem dividida, porque se eu quero acertar,
Se eu só quero acertar, eu estou deixando de fora o erro. E se eu não estou errando, eu não estou íntegra. E toda vez que a gente é dual, a dualidade, a gente começa a atrair o oposto, porque os opostos se atraem. Então, quando eu vou na pseudo-integridade de um caminho, eu vou atrair o oposto. Então, eu faria uma provocação audaciosa aqui, que são as pessoas que proclamam a paz é que geram a guerra. Porque se eu estou sempre querendo a paz, proclamando a paz, fixando na paz, eu vou atrair o oposto, eu vou gerar campo para a guerra. As pessoas que geram a igualdade vai atrair desigualdade. Então, toda vez que eu for na dualidade, eu vou atrair o seu oposto. E a gente vai achar que isso, de uma certa maneira, é um equilíbrio, né? Só que é um equilíbrio fora de nós, onde eu busco a paz, o outro gera guerra e esse é o equilíbrio. Só que essa paz, essa guerra está dentro de mim. E quanto mais eu cismar em ficar na dualidade da paz, mais a guerra vai se perpetuar dentro de mim. Aí a gente então busca uma solução para isso, já que não tem, né, já que não tem jeito, busca uma solução. E essa solução perpetua a dualidade. Então, a gente já não dá mais para se iludir. A gente chegou numa sofisticação tão grande da dualidade que todas as nossas ações partem da dualidade. Todas as nossas ações partem. Isso está certo, isso está errado, isso é bom, isso é ruim, isso é feio, isso é bonito. E nisso eu vou ganhar, nisso eu vou perder. Então, as nossas ações partem daí e isso vai proliferando e sustentando essa dualidade. Então, esses encontros que a gente fez, esses 9 encontros, finalizando hoje, eles foram bem pontuados com isso, estão todos gravados aí, podem rever, a gente pode voltar a conversar sobre, pode fazer o que quiser com eles, pode apagar a própria participação, a gente pode fazer o que quiser com eles, pode até esquecer. Foram encontros, e vai ser hoje também um encontro, onde a gente começa a inverter essa lógica. Então, aceitar que existe a dualidade, e a dualidade como porta para a integridade, e a integridade como ponto de partida para uma ação. Então, a dualidade vai fazer parte, o caos vai fazer parte, o erro, o acerto, o que deveria ser, o que não deveria ser, as crenças, os padrões, tudo isso vai fazer parte, porque tudo isso é matéria-prima da dualidade. E dessa dualidade, a gente inibe a ação automática, já aprendida, já perpetuada, de sempre agir a partir da dualidade. Daí a gente reconhece a dualidade, integra, reconhecendo que se eu estou sentindo uma coisa ou sei de uma coisa, existe o seu oposto complementar atuando. Então eu reconheço isso, integro. A gente tem trabalhado muito isso, como isso não é nem bom nem ruim, isso é. E quando eu integro isso, ali eu estou pronta para uma ação. E essa ação, ela não vai estar de acordo com a mente dualista. Então, o que a gente vai ver normalmente é a mente dualista querer reclamar dessa ação. Como assim? Como vai fazer essa ação? Como vai fazer uma ação onde você para de procurar culpados, para de procurar, de condenar, de castigar, né? Onde você se integra, onde você faz parte daquilo. Como é que eu vou... outra coisa que a integridade dá, ação ganha-ganha. Isso quer dizer o quê? Aquilo que você vai agir, o outro também vai ganhar. Como é que o outro vai ganhar se só eu estou trabalhando? Na integridade é isso. Você trabalha e o outro ganha, perfeito. Isso é integridade. Então, a mente dualista vai reclamar de tudo isso. Aí a gente acolhe a mente dualista, integra a mente dualista e atualiza a integridade. Então, acho que foi assim, foram encontros para desmistificar a integridade, que integridade não é o bem, não é o caminho certo, não é desmistificar isso. Integridade é unir as polaridades, é unir os opostos e saber que as coisas não são nem certas nem erradas, elas são
vibrações energéticas, que por um lado é certo, por outro lado é errado, então como é que pode ser certo e errado? Então elas são, né? E vai depender da relação de cada um. E nessa integração surge um outro olhar, uma outra perspectiva sobre as coisas. E esse novo olhar te dá a aproximação. Só que essa ação vai ouvir o ruído da mente dualista. E aí a gente precisa, de novo, integrar até que a mente dualista desista. Ela fala, não, já vi que o jogo é de integração, eu não vou mais reclamar, vou confiar e vou jogar junto, né? E aí ela se integra, aí já não tem mais mente, aí já é, né? Não é uma mente boa, nem ruim, nem dual, nem integral, ela é. E digo tudo isso porque também, só para ir abrindo aqui, e aí, por favor, abram os microfones para compartilhar ou praticar junto. Existe um grupo que chama... Existem alguns grupos do WhatsApp. Eu só participo de um, que chama Prospera. Tem um outro Abundante, mas que eu não participo. E tem o do Jogo da Potência, que também participo desse. É muito comum o do Jogo da Potência, por conta dessa nossa acidez em relação às dualidades, né? Como a gente logo integra, ele é um WhatsApp que todo mundo pensa duas vezes antes de se inscrever nele, porque sabe que se você se expõe é porque você está a fim de trabalhar e logo vai ser chamado para um trabalho, né? O Prospera já acontece de outra maneira. É um lugar onde as pessoas se declaram, onde as pessoas vendem desde produtos a prósperos, a éteres, fazem publicidade de coisas, e principalmente é um WhatsApp que funciona muito com a energia, a vibração do bem. Então sempre olhar para o bem, sempre olhar para o consolo das coisas, sempre olhar para um lugar positivo. E isso é bem dualista. E de vez em quando eu entro de uma maneira bem estúpida, mas é só para integrar, né? Porque tem tanta gente boa, tem que ter alguém do mal ali, e essa do mal sou eu, para trazer essa integridade. Então, o que eu quero dizer é assim, quando a gente fala, para dar um exemplo concreto para quem não está no grupo, então aparece um vídeo incrível, é incrível só porque em 5 minutos consegue destruir a escolaridade. Em 5 minutos consegue dizer o quanto a escola é realmente castradora do desenvolvimento humano no dia de hoje. Não foi sempre assim, no dia de hoje só que o hábito, o padrão é ver um vídeo desse, falar mal da escola, mas continuar na escola ou continuar escolarizado, e começar a trazer soluções de outras escolas, que na verdade são tentativas de uma escolaridade diferente, como eles dão um exemplo ali da Escola da Ponte, mas que na verdade é uma passagem, porque continua escolar, continua escolarizado, principalmente porque as pessoas que fazem parte de escolas, das escolas livres, das escolas novas, das escolas revolucionárias, são pessoas escolarizadas. Então, não tem contenção, não tem ambiente que vá garantir a nossa livre interação e a nossa liberação das nossas crenças dualistas. Não tem ambiente que vai dar conta disso. A mudança é na gente. Ou a gente recebe a dualidade, aceita a dualidade, acolhe a nossa dualidade para entrar na integridade e então vai para a ação, ou a gente sempre vai ter uma ação dualista. Em escola livre, e na Prospera, em ambiente de interação livre, seja onde for. Então, a gente vem se dedicando, todos nós aqui, nesses encontros, a fazer práticas que nos levam a isso, a fazer essa inversão, e mesmo assim não garante nada, porque a prática é um ambiente, e esse ambiente também não vai garantir, porque a gente pode fazer exatamente a mesma coisa, fazer o exercício
de uma maneira dual. Isso quer dizer o quê? Eu faço exercício para controlar o resultado, faço exercício para me dar bem, faço exercício para ser uma pessoa melhor. Então, eu volto a afirmar que esse convite do jogo da potência, e eu sinto que é um convite que é o convite que eu faço quando eu convido alguém a conhecer o Prospers, é um convite para perder, para a gente perder, não ter medo de perder, para a gente perder um monte de coisa, até dinheiro, perder status, perder necessidade do reconhecimento do outro, perder ser determinado de fora, perder um ambiente de pai e mãe hierarquicamente, seja pai e mãe biológico, seja pai e mãe governo, empregador, um ambiente onde você tem alguém que te diz o que fazer, o que pensar, o que sentir e que te dá uma recompensa por isso, né? Perder medo de errar, saber que caos é natural e te leva à harmonia, e a harmonia naturalmente te leva ao caos, e o caos te leva à harmonia, e a harmonia te leva ao caos, assim como o erro te leva ao acerto, o acerto te leva ao erro, e o erro te leva ao acerto. Então, todo esse... entrar realmente no fluxo. Entrar no fluxo é olhar o caos como um caminho e processo que vai doer, que vai chatear, que vai movimentar, mas que vai te levar à harmonia. E a harmonia, que é um lugar gostoso, é um lugar mais confortável, mais acolhedor, saber que ele vai te levar ao caos. E aí esse caos que vai ser difícil vai te levar à harmonia, por aí vai. Assim como o erro. Então, é um ambiente que não se pede desculpas, é um ambiente que não se retrata, é um ambiente que você pode falar, que um pode falar para o outro, você errou aqui. E pode falar até de uma maneira brava, se for, você está errado o que você está fazendo. E você ouvir como um talismã, alguém te dizendo, rapidamente eu posso aproveitar esse erro para integrar e dessa integridade saber que o erro não é bom nem ruim, que ele e dali não ter mais erro e acerto. Ou se alguém fala, você acertou, tá certo, tá, rapidamente eu integrar, saber que o acerto é bom e ruim, então ele não é nem bom nem ruim, e desse acerto eu poder integrar e ficar numa ação que não está determinada pelo acerto e pelo erro. Então, falar tudo isso parece fácil, simples, o escutar talvez também, mas agir, fazer isso que é a nossa questão no cotidiano. Como é que a gente vai fazer, agir dessa maneira? Como é que a gente vai realmente poder entrar no acolhimento das nossas dualidades e não na luta eterna de um bem que vai provocar cada vez mais guerra e cada vez mais desarmonia, né? Então, dito isso, feita a introdução, estão abertos os microfones para a gente poder praticar juntos, que só nos resta isso. Então, nos resta praticar. Fala de novo. Tá me ouvindo? Ouvindo? Baixinho, tem melhor. E agora? Melhor. Melhor? Espera só um minuto que eu vou fechar a porta aqui. Eu queria trazer um pouco o que aconteceu comigo essa semana passada, que já é um pouco consequência do que vem acontecendo nos últimos meses. Tipo assim, foi a finalização dos últimos meses e culminou o sentimento semana passada. Começou já um pouco mais intenso o último mês e culminou a semana passada. Eu não tenho necessidade de falar o fato, mas mais o que isso trouxe, né?
É... Tudo isso foi baseado um pouco, na realidade, deixa eu ver como é que eu vou colocar, nessa forma da gente pré-programar, ou querer um pouco controlar, ou projetar, ou criar expectativas na vida. E acabar criando uma vida paralela em relação à própria vida. Eu vou falar mais especificamente de uma expectativa e do que isso gerou. Embora eu soubesse racionalmente da possibilidade de tal evento não acontecer, por ser pela data que era, pelas possibilidades dos componentes, né? Porque são pessoas que estão mais ocupadas e tudo mais. E, bom, mas eu sabia, de toda maneira, na vida, tem sempre a possibilidade de acontecer ou não. E eu sabia disso racionalmente. Mas a minha vontade de que a coisa acontecesse era muito grande. E aí, quando isso entra, a vontade, entra expectativa. E no que entra expectativa, existe um fechamento. Você se fecha de uma certa maneira naquilo. E aí, quando a coisa foi aproximando, digamos, da possibilidade disso acontecer, eu comecei a ver, porque eu entrei em contato, né, com as pessoas, e aí eu vi que não, assim, talvez já não fosse acontecer como eu queria, e aí, claro, isso mexeu. Na primeira vez, um mês atrás, que foi o primeiro contato, né, isso já me tocou, mas eu procurei, bom, acolher o sentimento que veio no momento, e na realidade o que mais me deixou, as duas vezes que aconteceram isso, mais propriamente, mais forte, foi de ver o que isso trouxe. Isso trouxe, na realidade, uma clareza muito grande ainda do meu foco externo. O que é isso? De ver o quanto que eu ainda dependo, seja de alguma coisa externa, nesse sentido, seja do que a importância que eu ainda estava dando para o outro, para o acontecimento, para isso, mais do que para mim especificamente, né? Ou seja, a coisa estava vindo de lá para cá e não daqui para lá. E no primeiro momento, né, eu me firmei um pouco e mantive para mim mesma, né, o que eu tinha planejado, assim, sem me alterar em relação à alteração do outro, né? Não porque eu me fechei nisso, mas porque eu precisava me firmar internamente. A partir do momento que eu vi que eu estava tão ligada, tão dependente ainda de toda a movimentação, de todo o sentimento do que os outros ainda tinham em relação a tudo aquilo. A mim, ou, sei lá. Já no segundo momento, que ficou mais claro a possibilidade reduzida, ou quase nula, né, do encontro como eu queria, a forma como aconteceu me tocou profundamente. Eu fiquei, assim, no momento fiquei paralisada, fiquei meio triste e tudo, mas logo, claro, eu comecei esse processo do acolhimento, de ver o que eu estava sentindo, mas o que veio novamente à tona foi exatamente essa dependência. Como é que tudo aquilo podia me tocar tanto? Por que tudo aquilo tão, sabe, uma coisa tão fora podia me tocar tanto internamente? Né? Quase que bagunçar, assim, me tocou muito emocionalmente. E aí, esse, assim, me tocou porque, na realidade, isso não era... Primeiro que eu tinha gerado toda uma expectativa, ideias, vontades de fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê, não sei o quê. E aí, depois, como eu vi a possibilidade disso não acontecer,
Isso me tocou. E junto com isso, autoimagens e etc. E aí eu fiquei num conflito entre o acolhimento, que eu estava tentando acolher, sentir o que eu estava sentindo, tudo mais, fazer essa prática da integração, e os pensamentos que vinham, né? Assim, as análises e tudo mais. Isso foi à noite. Aí, um pouco antes de eu dormir, eu continuei fazendo a prática, mas ao mesmo tempo tentando compreender principalmente o que aquilo estava me trazendo, o que aquilo estava aflorando, o que aquilo estava me mostrando. Porque o que eu via era que uma energia foi fragmentada. A partir do momento que eu coloquei a Gabriela fora, coloquei para lá, essa energia foi partida, né? Com a expectativa, a gente vivencia algo fora. E aí uma parte da gente não está aqui com a gente, uma parte da gente tá distante, está numa fantasia, está num projeto, está numa projeção. E aí isso enfraquece, isso, né, você não está inteiro ali. E aí então como a minha proposta mais agora nesse momento é de me fortalecer internamente, né, e tudo mais, aquilo me tocou bastante de constatar ainda toda essa fraqueza interna. E aí eu comecei a escrever um pouco, fiz esse processo de integração e dormi. E com o propósito de acordar de madrugada, fazer umas práticas energéticas para ver se eu escrevia um pouco mais. Para tentar ver isso um pouco mais assim, mais claro. E aí foi engraçado, porque quando eu acordei pela madrugada, 2 horas depois, porque na realidade eu fui dormir tarde do que eu tinha acontecido, o sentimento, a sensação já era muito diferente. Alguma coisa já tinha sido mexida. Eu estava me sentindo... Quando eu acordei, era como já se a sensação, como se tudo aquilo fosse muito distante. Aquele acontecimento que era tão forte há 2 horas atrás, né, que eu parecia tão dentro de tudo aquilo, que aquilo tinha uma potência enorme, já parecia algo pequeno e distante de mim. E no que eu comecei a escrever, depois que eu finalizei, assim, era realmente, eu me sentia mais, é como se eu tivesse, né, mais forte, maior, e eu me senti mais inteira, né, como se uma energia que estava fora tivesse voltado realmente para mim. Isso foi muito claro, até porque a proporção é como se uma parte de mim tivesse sido colocada fora e ela voltou. E aí a proporção do acontecimento ficou pequena, né, em relação a mim. Sendo que antes eu estava completamente dada para o acontecimento. Né? A Gabriela não existia. O acontecimento era muito grande e a Gabriela foi-se junto. Né? E aí isso mudou. Né? E aí de uma certa maneira, isso continuou. Eu falei, talvez é porque eu acordei, esse sentimento, mas isso continuou durante o dia, né, até agora. A proporção é como se o sentimento é mais esse, é como se eu tivesse voltado uma parte de mim para cá, né? Visto as coisas de uma forma um pouco mais reais, né, assim. E isso eu achei muito interessante, assim, eu gostei muito, assim, foi um acontecimento muito difícil para mim, assim, no momento, emocionalmente, mas na realidade me fortaleceu muito internamente, né? E ele me fez refletir também uma outra questão que também a base é mais ou menos a mesma, porque quando a gente projeta, a gente imagina, a gente vive uma outra realidade paralela, a gente acaba tendo essa fragmentação energética, né? E aí, como esse evento se deu pelos meios de comunicação que a gente está tendo, que foi o WhatsApp e tudo mais disso,
no momento, aquilo me fez refletir, não dizendo que isso é bom ou ruim, nada disso, só me fez refletir, observar alguma coisa. Porque como eu passei muitos anos, né, 24 anos, sem utilizar tudo isso também não é bom nem ruim, foi só uma experiência. Isso hoje eu vou observando, pouco a pouco, o que isso vai, sei lá, o que isso vai me tocando, como isso vai se dando comigo agora, nesses momentos. E aí, que eu às vezes observo que parece que quando às vezes, em certos momentos, claro que isso é muito específico, tem momentos e momentos, situações e situações, né? Mas existem momentos em que é como se a gente deixasse, deixa eu ver como eu explico, é como se existissem um pouco dois mundos, assim, duas formas, dois mundos. Um em que a gente procura organizar e procura controlar, isso existe mesmo com nossos pensamentos. E o outro que passa, que existe realmente na realidade. Embora isso é tudo não é real também. Isso são formas de linguagem. Um exemplo, eu quero ir ao banco, eu quero ir a um local. Na minha mente, eu vou fazer esse trajeto, bom, eu vou passar por aqui, vou fazer aquilo ali, tal coisa pode acontecer, eu vou encontrar tal pessoa, não sei mais o que, não sei mais o que. Isso é na minha mente, na minha imaginação. Na realidade, isso não foi vivido. Isso vai ser vivido eu fazendo o trajeto até a lanchonete, o banco, qualquer local que for. Ali é o que aconteceu. E o que eu sinto é que, às vezes, essa energia nossa, às vezes, ela é como se a gente colocasse uma vida numa vida que não existisse. Tipo assim, eu vou para uma festa, eu telefono para alguém perguntando, você quer ir para a festa? Ah, não, eu já não estou me sentindo bem, não tô a fim de ir, não quero. Ali fechou uma coisa, fechou uma situação. Eu convidei outra pessoa, tudo bem, não tem mais possibilidades. Talvez, se eu tivesse chegado lá, em vez de ter telefonado, tivesse chegado lá e convidado a pessoa para ir para a festa, a situação seria outra. Ela teria me visto, teria tido uma troca energética, teria tido alguma outra coisa, porque muitas vezes a pessoa pensa que não quer ir, também por questões dela, ela não está legal, e não sei mais o quê, sabe? E aí, no que acontece, o acontecimento real, mais físico, real não sei se é bem a palavra utilizada, porque o outro também é real, mas a situação muda, né? Então, é como outro exemplo que foi agora há pouco tempo, né? Digamos assim, um outro acontecimento. Teve um acontecimento de uns médicos que chamaram só médicos para ir. Então você tinha que preencher, fazer isso, só médicos que podiam participar. Mas de repente uma pessoa conseguiu se infiltrar de uma certa maneira, ou alguém que deixou ele passar, não sei o quê. E nesse evento, que só médicos poderiam ir, que se ele tivesse escrito por e-mail falando, olha, eu quero participar, ele não teria sido recebido. Mas como ele conseguiu ir sem participar do que ele queria, ele foi simplesmente, ele também, de uma forma inesperada, sendo que ninguém, porque se ele tivesse consultado antes, ele, olha, não dá, porque vai ter palestras tal e tal, o horário é tal e tal, a coisa está fechada, o programa está fechado, não tem forma de você participar, não existe como, você não é médico, não tem como, o tempo não dá, nada dá.
Não teria essa possibilidade. No momento, no evento, essa pessoa foi de uma forma inesperada, correndo na frente e fez toda uma apresentação, declamou uma poesia, falou certas coisas, que tocou todo mundo e que teve toda uma mudança no evento. Então, o que eu quero dizer? Muitas vezes a gente fecha coisas, deixa de ter, de vivenciar certas coisas por um fechamento anterior, que não é o que não é real a nível de prática. Como é que eu falo isso? Assim, todos esses anos que a gente ficou, que eu fiquei sem esse contato, as pessoas chegavam, claro, como opção, as pessoas chegavam em casa, eu nunca sabia quando iam chegar. Eu não esperava, né? Então sempre tinha. Bom, e aí as coisas aconteciam como aconteciam, mesmo sem ter todo essa programação, né? Sem ter tem toda essa organização. E aí parece que com esses meios de comunicação, muitas vezes, as coisas se aceleraram, assim, entre a ação e a reação. Porque também, esses anos todos, o que eu vivenciei muito foi um tempo, parecia que, como antigamente, que as pessoas tinham que escrever, olha, eu quero ir aí te ver. E aí existia um tempo entre chegar, a carta, isso, responder, e muitas coisas às vezes passavam que até a coisa mudava de rumo. Né? Digamos assim, eu lá, sem passar meses sem sair, ano até sem sair, às vezes eu queria uma coisa, ou me comunicar, ou qualquer coisa. E aí o tempo até isso acontecer eram meses. Né? Até ano mesmo. Então a coisa mudava até nesse interim. Se a coisa fosse muito forte, muito importante, ela se mantinha. Mas se não, ela ia vendo que não era tão importante assim, ia vendo, tomando outro rumo. Hoje, com essa aceleração, você pensa, escreve, fala tudo muito rápido. Né? A coisa vai acontecendo muito, muito rapidamente. E aí, muitas vezes, você nem chega a parar, a pensar, porque é rápido, você já se comunicou, o outro já te respondeu, e entendeu? Parece que não fica faltando um tempo, às vezes, nisso daí, para que a coisa se dê um espaço, para que a coisa possa, sei lá, existir de outra maneira. Não estou colocando isso como negativo, porque tem todas as partes também positivas de tudo isso, né? Eu só estou colocando como uma reflexão do que eu tenho vivido ultimamente, do que eu tenho observado nisso daí, né? Bom, tudo bem, acho que eu já falei bastante, foi só mais uma reflexão. Nesse último daí foi mais uma reflexão, e no primeiro foi só um depoimento que me aconteceu, assim, né, essa semana passada. Eu sinto, se a gente fosse colocar assim num gráfico, o que a gente está vivendo, isso é um artifício que eu vou falar, porque o artifício é aquilo que faz a gente ultrapassar um pouco o processo controlador da mente. É artificial, isso quer dizer o quê? Não quer dizer que está certo, que é científico, mas um gráfico seria assim. Acho que a semana passada, não sei se foi aqui na terça ou foi na quarta, que também surgiu isso, mas vou falar, se foi aqui, eu repito e está tudo certo. A gente tem um quantum de energia, a gente nasce com esse quantum de energia e vai morrer com esse quantum de energia. Esse quantum, ele não se perde, ele não se agrega, ele não ganha. O que acontece nesse gráfico é que a gente vai escoando essas energias para sustentar coisas presas num tempo, como se a gente não fosse reconhecer o fluxo delas. Seria igual eu não querer que uma fruta no pé não apodrecesse,
que eu começasse agora a colocar uma energia enorme para manter essa fruta sem apodrecer. E, na verdade, apodrecer não é ruim, é parte do fluxo. Ela começar a surgir, ela ficar verde, não é ruim. Só não dá para comer, mas não é ruim, é parte do fluxo. E quando eu pego ela no timing e como e desfruto disso, eu tô no fluxo disso. Eu não consegui parar o tempo, né? Então, parece que nesse gráfico a gente não aceita esse fluxo das coisas. Então, a gente tem ideias, experiências, traumas, certezas, crenças, padrões, hábitos, experiências familiares, são coisas que a gente vai ter a sensação de que aquilo nos representa. Então, a gente vai escoando a nossa energia criadora, essa nossa energia que está sempre fluindo, igual a fruta no pé, né? Que ela está sempre em processo de movimento, certo e errado, e dual e íntegro, para algumas coisas que a gente fala assim, não, isso é assim, isso é daquele jeito, isso eu penso assim, essa ideia. E tudo isso, para sustentar isso, eu preciso tirar energia da minha matéria-prima. Então, eu tiro energia de um processo criador constante para poder me iludir com uma energia de algo que está estagnado no tempo. E, de preferência, estagnado quando chega no auge da sua beleza. Então, nossa, agora chegou o auge dessa fruta, então eu vou estagnar essa fruta. Chegou o auge do pensamento, de uma ideia, de um ideal, ou não é nem às vezes coisas boas, são coisas assim que me marcaram. Então, isso me marcou e eu vou sustentar isso como processo de vida. Então, eu sinto que chegou um momento que a gente já não tem mais fonte, não tem mais matéria-prima na fonte de criação. Por isso que toda vez que a gente tem uma situação, a gente quer tirar, vai lá nas nossas energias espalhadas e vai tirar um conceito, uma regra, um ideal, um caminho, vai tirar de lá uma solução. Então, a gente sempre vai buscar nestes lugares fora de nós, que na verdade faz parte de nós, mas já não está no tempo do fluxo. É nosso de um outro momento, de outro tempo e espaço. E a gente vai lá e busca essa solução. E insiste nela, porque vai lá e busca esse padrão, vai lá e busca essa crença. E insiste porque o que sustenta isso, na minha perspectiva, como a gente nasce com uma crença de ilegitimidade muito grande, a gente tem uma sensação muito forte de ilegitimidade, de que somos ilegítimos, a gente precisa compensar isso com alguma forma. E uma forma de fazer isso é ter todo esse arsenal sustentado pela nossa energia vital para nos garantir uma sanidade, para nos garantir alguma coisa, para nos garantir a sensação de que somos alguém na vida. E quando a gente começa a reconhecer isso e não agir na dualidade disso, e sim reintegrar, falar, eu tenho isso dentro de mim, eu sustento essa ideia, eu sustento esse ideal, eu sustento essa percepção, eu sustento essa experiência, para me dar legitimidade, para me dar mais reconhecimento de mim mesmo, para me dar mais segurança, mais controle, seja o que for, em vez de reagir nessa dualidade, a gente reconhece que é assim, que a gente tem isso. Quando eu reconheço isso, eu vejo que a minha dualidade, ela não é boa nem ruim, que ela seja ela qual for, seja um pensamento genial, uma frase maravilhosa que eu tenho dentro de mim, e falo, não, isso só é uma frase boa e uma frase ruim, ela é. E quando eu afirmo isso, eu reintegro as dualidades para uma integridade e, mais importante, essa energia que estava sustentando aquilo, reintegra o meu campo de criação. Então, eu fico mais disponível a criar, porque eu tenho mais matéria-prima. Isso nos leva a sair de um processo tão conhecido nosso, mental,
de pensar a respeito das coisas, porque na verdade a gente fala que estamos pensando, meditando sobre isso, avaliando, aprendendo, tudo isso é processo mental. Isso não é pensamento. Pensamento é criação. Pensamento é o ahá, né? Pensamento é inspiração. É a perspectiva que se abre ao pensamento. Então, um dos padrões mais fortes que a gente tem é a reflexão. A gente reflete sobre as coisas, a gente trabalha em cima das coisas. E isso é um modo de escoar energia e sustentar esse campo que a gente aprendeu, que a gente desenvolveu, que a gente se reconhece nele. E a ousadia é dizer sim, eu tenho esse campo de desenvolvimento racional, de busca. A gente faz perguntas como: para que me serve isso? O que eu tenho de aprender com isso? O que está acontecendo? O que eu estou sentindo? Essas são perguntas muito recorrentes e todas essas sustentam um campo mental. Talvez a única pergunta que a gente pudesse fazer para quebrar isso seria: quem sou eu vivendo isso? Quem sou eu nesse momento vivendo isso? E a resposta vai ser o quê? A dualidade. Eu sou essa pessoa triste, eu sou essa pessoa entusiasmada, eu sou essa pessoa doente vivendo isso, eu sou fraca vivendo, eu sou forte. Então eu venho, me apresenta a dualidade na pergunta: quem sou eu vivendo isso? E não para que me serve isso? Quando eu pergunto para que me serve isso, eu já vou agir na dualidade. Isso me serve para eu aprender, para eu tirar o melhor proveito, para eu desenvolver. Isso é dualidade. Então, a provocação é essa. E se a gente reconhece essa dualidade, ao invés de trabalhar sobre a dualidade, a gente integra. E acolhe. O que é acolher? É reconhecer que está dentro de nós aquilo que a gente está vendo fora, aquilo que a gente está sentindo, é isso. E que isso é bom e é ruim. Às vezes não é fácil ver o lado bom de certas coisas. Mas juntos a gente pode talvez... Já vou terminar esse pensamento, Tina, e você abre seu microfone. Então, às vezes não é fácil, mas para essa integridade, um caminho mais possível é esse. Eu falo, é bom e é ruim, encontrar o que é bom e o que é ruim. E uma coisa não pode ser boa e ruim ao mesmo tempo. Então, essa coisa simplesmente ela é. Quando ela entra no fluxo. Ela é o próprio fluxo. Ela é algo que nasce, que chega no seu auge, que murcha, que apodrece. Então, ela fica livre de eu tentar ficar segurando alguma coisa no seu auge, né? Como se a gente estivesse segurando a nossa aparência no nosso auge. Ela fica livre disso. Quando isso entra em fluxo, a energia que segurava aquilo para estagnar, e quando eu falo estagnar, não é uma coisa ruim, eu posso estagnar uma coisa no seu melhor. Eu quero estagnar o melhor disso. Quero ter isso guardado, cravado na minha memória. Quando eu gasto essa energia para estagnar, essa energia eu estou gastando, né, para estagnar isso. Mas quando eu entro em fluxo, essa energia que eu estava usando para estagnar, ela volta para o campo da criação. E aí, quando ela volta para o campo da criação, eu estou na integração com força criadora e aí eu parto para uma ação. Aí essa ação, ela não é nem boa nem ruim, ela é necessária. Para quê? Para se tornar desnecessária. Essa ação vai me levar provavelmente a uma dualidade. Na dualidade, de novo, eu integro na criação, na integração e ajo. Essa ação vai me levar para uma dualidade. E, de novo, integro e ajo. E, de novo, a dualidade. E eu vou viver nesse ciclo. Só que é um ciclo virtuoso. Por que é um ciclo virtuoso? Porque sempre que eu parto da integridade, ele tem uma atualização. Ele não é o vício da dualidade. Porque ele sempre vai partir de um eu não sei. Tá, ficou na integridade agora eu não sei. Tá, então age. Né? O que vai acontecer se eu ficar num ciclo virtuoso? Ele vai desaparecer. E aí eu não vou mais viver esse momento. Integridade e dualidade. Eu não tenho mais integridade e não tenho mais dualidade. E aí vai acontecer o quê? Um outro jogo.
E como é que é esse jogo? Só vivendo para saber. Manda ver, Tina, qual é a questão? Oi, tá me ouvindo? Tá. A minha questão é a seguinte: você falou que é, tem o lado bom e tem o lado ruim, as coisas têm os dois lados. Então, por isso elas se anulam, né? O bom e o ruim se anulam, então as coisas são. Mas a gente precisa saber conscientemente qual é o lado bom e qual é o lado ruim. Supomos que eu esteja aqui num processo e estou vendo só o lado ruim, mas eu sei que tem o lado bom. Eu preciso parar e investigar qual é o lado bom para que essa integração aconteça, ou eu posso simplesmente concluir que, como tem o lado bom, então tudo bem, é assim, e liberar essa energia? Olha, Tina, vai depender, porque assim, não tem. Esse exercício, ele também já está vencendo, daqui a pouco a gente nem vai fazer mais ele, né? Então, mas da maneira que você colocou, é assim. Eu posso só acreditar, mas parece que é mais concreto e mais rápido, mais eficiente, eficaz, quando eu reconheço o lado ruim, porque me abre a perspectiva. Então, a Ellen está aqui, mas ela não está na imagem. Não sei se você está me ouvindo, Ellen. Hoje eu troquei um e-mail com a Ellen, não lembro se é hoje ou se foi ontem, e que também não vem no momento caso a situação, mas assim, uma situação impossível de achar o bom. Mas assim, impossível mesmo de achar o bom. Tá? Eu vi sua mensagem, Ellen. Vai acompanhando aí e vê se eu estou falando besteira, tá? Então, impossível de achar o bom nisso. E daí a gente fala, não, tem bom, tem um lado bom nisso. E de repente percebe que o lado bom disso é a Ellen ser a pessoa que vai poder interromper uma herança familiar que precisa ser interrompida. Então, o lado bom é esse. A situação é péssima. O lado bom é que ela fica com a responsabilidade e só ganha a responsabilidade quem quer e quem pode. Então, se vem para você é porque você pode, é porque você quer. E eu já vou dizer por que a gente quer tanto essa responsabilidade. Que o lado bom é que está na minha mão agora. E se está na minha mão, nós como máquina transmutadora, a gente vai lá e transmuta isso e gera toda uma liberação de gerações. Por que a gente gosta disso? Por que a gente gosta da responsabilidade? Porque quando a gente assume alguma responsabilidade e consegue transmutá-la, essa transmutação nos fortalece. Essa transmutação nos amplia, aumenta a nossa perspectiva, nos traz mais vida, nos potencializa a potência. Então, é alimento. É só por isso. Só para continuar um pouquinho, então, na questão, né, quando vem essa questão, não tem como achar o lado bom nisso. No mínimo, o lado bom é saber que está na sua mão a história agora e que você pode transmutá-la. E se você transmutar, vai virar alimento. Na dualidade, a gente trabalha com culpados, com julgamento, com qualificação, com classificação, com condenação. Na dualidade, a gente trabalha com isso. Na integridade, a gente trabalha com fluxo. Então, uma coisa que vai deixar de ser. Uma coisa que é necessária para se tornar desnecessária. E uma coisa desnecessária abre campo para uma nova criação, que será necessária para se tornar desnecessária. Então, a gente tem que estar preparado no momento que a gente encontra alguma questão, encontra o lado bom, a gente tem que estar preparado que a gente não vai mais ter, a gente está abrindo mão, está perdendo, está abrindo mão das armas de condenar, de julgar, de punir, de qualificar, de classificar, a gente está abrindo mão dessas armas. Você está trabalhando para o bem do seu inimigo, entre aspas, porque ele não é inimigo coisa nenhuma, mas naquele momento é. Então, outro dia,
eu estou estudando um jardim que eu vou de ervas que eu vou fazer, e nesse estudo eu me dou conta, eu aprendo que eu não posso ter arruda e alecrim perto um do outro. Então a arruda tem que estar numa ponta e a alecrim na outra. Não tem essa coisa de pôr elas perto, porque são duas plantas, né, de proteção, duas plantas de energia, de campo energético. Não, elas têm que ficar na ponta. E aí me fez sentido isso. Me fez sentido que como é que a gente vai manter duas plantas com vibração tão forte agindo no mesmo campo? Põe elas distantes e aí elas se complementam num campo maior. Voltando ao meu exemplo ali, se elas estão juntas e uma começa a matar a outra, a gente vai dizer o quê? Que uma planta ali é ruim, aí a outra é boa, a gente tem que sacrificar uma para a outra poder sobreviver, ou essas plantas não servem, enfim. A gente vai julgar por esse mau encontro. Mas, na verdade, se elas estiverem distantes, as duas vão se complementar, vão trabalhar juntas nessa distância e vai beneficiar todo o sistema. Então, às vezes, a gente, na integridade, a nossa ação é de separação, a nossa ação é de afastamento. E aí, de repente, você até pode falar, bom, o bom disso é que eu me afastei. Mas eu não me afastei porque eu quero que o outro seja destruído. Eu me afastei porque o nosso campo, neste momento, não atua junto. Então, a diferença é que eu não quero que o outro morra, eu não quero que o outro seja destruído, eu não quero que o outro desapareça da face da terra, eu não quero que o outro seja preso e condenado, eu não quero que o outro seja diminuído, eu quero que o outro brilhe, mas na outra ponta do jardim. E aí eu vou encontrar ressonância energética com esse outro e vou querer o bem do outro. Então, o mais difícil é isso. Como é que eu vou querer o bem do meu pseudo inimigo? Não necessariamente eu quero o bem dele, trazendo ele para o meu lado, porque eu posso ser um alecrim e o outro ser uma arruda e não vai dar certo. Eu quero o bem dele ali na ponta do jardim e vou conversar e vou vibrar junto. Então, olha que coisa boa, que coisa linda, né? A gente poder ter essas dinâmicas de aproximação e distância. Mas, voltando à sua pergunta, Tina, para mim funciona mais se eu realmente reconheço o lado bom do que é impossível reconhecer como tendo algo bom. Porque se é impossível reconhecer, a nossa mente não vai conseguir realmente agregar isso. Vai ficar uma coisa controlada e mental. Tá, eu sei que tem o bom, então a coisa só é e pronto. Tem que ser uma mudança celular. A nossa célula tem que mudar. A gente tem que parar de ficar reativo conforme uma situação acontece, né? Você quer fazer, Tina, alguma prática assim para a gente encontrar junto? Eu adoraria, Ana. Carol, quer falar? Eu vou ter que sair daqui a pouco para levar minha filha num lugar que ela precisa ir e eu vou ter que interromper, infelizmente. Mas num próximo encontro, eu teria hoje sim um assunto para a gente conversar, mas eu acho que não vou conseguir voltar a tempo. Mas agradeço a oportunidade. Tá bom. Tá bom, querida. Ô, Ana, engraçado você falar sobre isso, porque eu tava com uma pergunta para mim, assim, que era se toda a ação que vem da integração gera potência para todos, né? Se você potencializa o outro com essa ação. E aí, no limite, me veio uma pergunta meio pegadinha, não sei se é pegadinha mesmo, mas uma ação integrada pode matar alguém? Quer dizer, pode tirar a vida de alguém? Porque daí eu estava tentando limpar essa ideia de que caminhar para a vida é o bem, é o bom, e caminhar para a morte é o ruim, é o que a gente não quer, enfim. E aí eu fiquei pensando nessas coisas, assim.
Eu diria, a princípio, eu diria que não, que tem esse limite, que na verdade não é um limite. Senão eu entro na dualidade. Então, na integridade, eu posso ter uma ação que machuca o outro. E ela machuca por quê? Porque o outro está segurando, está pondo a sua energia numa coisa, então tá tentando impedir o fluxo, e na integridade a sua ação vem no fluxo, então ela machuca, ela pode ferir o outro. Isso não é bom nem ruim. Isso ferir o outro Você pode decepcionar, você pode magoar, você pode se separar na integridade, você pode ter ações muito anti-ações do bem. Uhum. Mas tirar a vida do outro seria despotencializar a sua própria vida. Porque não existe, na verdade, o outro quando a gente fala desse lugar, né? Então, eu não acredito. Se por acaso acontecer de alguém matar o outro da integridade, vamos ter que lidar com isso. Mas eu não vi isso acontecer assim. Eu não reconheço essa possibilidade ainda, porque na integridade é ganha-ganha, a não ser que, sei lá, essas coisas só vi em filme e nunca vivi. A não ser que uma eutanásia seja a liberação de alguma coisa que alguém intui, eu não sei. Eu nunca vivi isso para dizer, né? Uhum. Na verdade, eu nem acredito mais em morte. Então, eu tenho uma sensação de um contínuo, um constante, que a gente vai desmaterializando e materializando, e vamos continuar, porque assim, eu convivo com pessoas que eu tenho a sensação que eu conheço eternamente, e vou seguir convivendo independente, né? Não só pessoas, como os lugares, como as situações. Então, mas eu não consigo, Carol, imaginar a possibilidade da integridade você precisar destruir o outro. Porque quando a gente separa o alecrim da arruda, as duas ficam muito felizes. Você não está humilhando uma e a outra. Aliás, e aí nessas dicas, diz assim, quando for plantar o alecrim, xinga bastante, assim. Xinga a terra, xinga o alecrim, traz bastante isso porque ele vai, você vai ver que lindo, vai florescer, que é uma maravilha. Porque para o alecrim não é nada, para o alecrim de repente é uma energia tão forte que ele recebe de outra maneira. Então, eu não sei se você pensou em alguma coisa concreta quando você fez essa pergunta, mas toda vez que eu tive vontade de matar alguém, na integridade ela desapareceu completamente, essa vontade. Uhum. Não era uma coisa concreta, mas era para entender assim, que efeito que tem o outro nesse jogo, né? Nessa ação, nesse contínuo, né? O que isso promove no outro? E como ele se beneficia ou não? Se ele é potencializado ou não também. Porque o que me parece... A gente não tem... Nesse processo, a gente não tem controle sobre o outro. O outro você está num jogo ganha-ganha e o outro pode achar que, como a Gabriela falou, você está ali fazendo um jogo, um está achando que está ganhando, o outro está achando que está perdendo, e isso você não tem controle sobre isso. Uhum. Por isso que a gente sempre volta para a responsabilidade. O que eu sinto quando o outro, no jogo ganha-ganha, acha que está perdendo. Porque está perdendo mesmo, mas está perdendo, por exemplo, o ódio que te corrói. Está perdendo a ideia de insignificância da vida. Está perdendo. E isso é potencializador. Tem coisas que que se perde para potencializar. Mas
na integridade, a sua ação nem sempre vai gerar a alegria do outro, o outro nem sempre vai gerar o bem-estar do outro, mas você tem que lidar com aquilo. Você olha para o outro, recebe a resposta de mal-estar do outro e não busca solução para isso. Você integra isso em você. Você integra a reação do outro. O outro tem todo o direito de ter ficado muito bravo. Com criança é muito assim, né? Você fala um não para o bem da criança e a criança começa a chorar. E aí o que você tem que fazer? Achar uma solução e agora falar sim para uma coisa que você sabe que vai ser prejudicial para ela? Achar uma solução e tentar alegrá-la? Não, ela chora porque ela queria aquilo. Mas para você é tão claro que é não, que pronto, você banca. E daqui 5 minutos a criança está feliz da vida. Hoje eu vi uma coisa inédita aqui, que toda vez que as crianças ouvem não, é claro que elas reclamam, né? Mas depois elas até de vez em quando falam, sabe que foi bom mesmo que você falou não. Mas hoje foi assim, a Rê, que é a mulher do Marcelo, a Regiane, e que a gente considera ela a pessoa mais boazinha do mundo com as crianças, né? As crianças, ela é a que menos dá limite para as crianças. Hoje a minha filha virou para ela e falou assim: Rê, você é muito boa em falar não para besteira como chiclete, bala. Você é a melhor de todos aqui do Himalaia para falar não para isso. E ela falou: isso eu sou boa mesmo. Eu não tenho dó de falar não para besteira, para comida, para besteirinha assim de criança. E a minha filha estava super orgulhosa, falou: não, você é boa mesmo, eu sinto firmeza. Quando você fala não, não dá nem para falar nada, não dá nem para discutir isso, né? Mas eu aposto que toda vez que ela fala não, quando eles pedem um chiclete, todo mundo reclama, todo mundo briga, todo mundo xinga, todo mundo chora e pede de novo, e ela fala não. Né? Mas em algum momento a criança vira e fala: parabéns, você é boa mesmo nisso, que bom ter alguém que é boa nisso, sabe? Mas teve um momento da decepção. Então você tem que lidar com isso, assim, você tem que lidar com a decepção do outro, com a tristeza do outro. E daí? É isso, não é bom nem ruim, né? Qual é o mal nisso? A não ser... Isso te alimenta, isso te abre perspectivas, isso te amplia, né? Esse não é um exercício que vai gerar harmonia, ela vai gerar fluxo, e fluxo é caos, harmonia. Caos, harmonia. Caos, e não harmonia, harmonia, harmonia. Vai gerar fluxo. Nesse sentido... Só que todo mundo quer o fluxo do bem, só. Ninguém quer o fluxo do equilíbrio, né? Nesse sentido, é a favor da vida mesmo, né? Do movimento, da manutenção do movimento e não da estagnação, né? Exatamente, por isso que é a favor da vida, mesmo que para o outro seja um crime, isso seja horroroso o que você está fazendo, mas é a favor da vida, né? Porque então você sempre se pergunta: de onde está vindo isso? Está vindo da integridade ou está vindo da dualidade? Então você pode ter a mesma pessoa falando não vindo da dualidade, uma pessoa falando não para uma mesma coisa, mas vindo da dualidade. Isso quer dizer o quê? Eu falo não porque eu sei que isso é o certo, falar não, eu sei que é errado falar sim, e tenho isso muito claro. E uma outra pessoa, para a mesma situação, falando não da integridade. Não porque não tem por que não. Não, é muito claro para mim que não. Porque isso é bom, isso é ruim. Não, isso é só não. Não tem espaço para dualidade, não tem espaço para um possível sim. Agora, quando não vem da dualidade, tem espaço para o sim. Tá, mas e se eu insistir bem? E se eu chantagear? E se eu fizer uma troca? E se eu ameaçar me matar? E se... Aí você fala assim: se tem esse espaço, eu estou na dualidade. Se não tem um espaço para o sim, o não é íntegro. Da mesma maneira, o sim. Se o sim tem um espaço para o não, eu estou na dualidade. Se o sim não tem espaço para o não, eu estou na integridade. E ela nunca vai gerar alguma coisa anti-vida, a integridade. Ela sempre vai gerar uma coisa a favor da vida, porque é íntegro. A dualidade não. A dualidade pode
estar disfarçada de uma coisa a favor da vida ou uma coisa contra a vida, mas no fim ela é sempre de separação, ela é sempre de desconexão, ela é sempre contra, ela é sempre anti-vida, a dualidade. Mas é a anti-vida que integra a vida. Uhum. Então, por isso que não é ruim a anti-vida, né? Mas a ação da dualidade é anti-vida, a ação da integridade é a favor da vida. E estar anti-vida não é ruim, e estar a favor da vida não é bom. Isso vai depender da perspectiva. Para uma criança vai ser muito ruim você estar a favor da vida dela, impedindo, sei lá, que ela fique navegando na internet, né? E ela vai dizer, isso não é bom para mim, né? Você me impedir. Então, são outros parâmetros. Por isso que eu digo, a gente vai parar de ter a garantia de que somos bons, de que somos boas pessoas, de que queremos a paz mundial. E quem quer a paz vai atrair guerra. É uma força que atrai esse oposto, né? Então, não é atrás da paz que a gente está, não. Mas do fluxo. O fluxo inclui paz e guerra. Eu tenho várias perguntas, assim, não sei se outras pessoas querem falar, mas eu tenho várias coisas para falar, assim. Uma delas é assim, eu sinto em mim que tem momentos que eu estou mais disponível para fazer esse exercício. E, às vezes não é nem o exercício, é a situação que integra, né? Eu não chego, para ser bem sincera, eu não consigo fazer esse exercício assim, ele inteiro ou ele exatamente ele me escapa. Mas eu tenho sensações de integração. Mas eu não vivo esse exercício. Ele me confunde um pouco mentalmente, sabe? Ele me faz me perder. Então, eu vou por outros lugares, mas nenhum lugar que eu vou é um exercício que eu consegui pegar, assim, apalpar. É quase um acontecimento, assim, que eu não controlo e que também não consigo repetir, não consigo manipular, não consigo nada disso, né? E aí eu percebo que tem dias que eu estou mais disponível para que isso aconteça, para que esses estados aconteçam, e tem dias que não, assim, isso é repetição atrás de repetição e padrão atrás de padrão, enfim. E aí eu fiquei pensando, se era uma tentativa de controle, eu investigar isso. É o que favorece eu estar com mais disponibilidade, mais disposição, com mais atenção, ou não, entendeu? Tem coisas que eu sei que são óbvias para mim que me deixam mais disponíveis. Por exemplo, quando minha filha acorda a noite inteira e eu não consigo dormir, o dia seguinte eu tô um caco e tô muito indisponível mesmo, assim, é quase uma sentença. É difícil quebrar isso. Mas tem outras coisas que são menos palpáveis mesmo. Aí eu fiquei me fazendo essa pergunta, será que é um jogo de controle também, eu tentar mapear quais são essas coisas que favorecem? Ou é uma tentativa também de conhecimento do que quais são os meus ambientes que me favorecem? Entende? Entendo. Primeiro que eu acho perfeito essa história de não fazer o exercício. Porque, olha só, comigo acontece assim, me vem uma intuição de alguma coisa, eu vivencio algo, então depois eu crio o exercício do que eu já vivenciei, e aí eu compartilho, e nesse compartilhar, eu vou sempre tirando a força do exercício, porque não é ele que importa. O que importa é alguma coisa que mexe em você. E aí você vai criar sua própria metodologia, ou exercício, ou sensação, ou percepção. E quanto mais rápido jogar fora o exercício, melhor. E aí você começa a criar alguma outra coisa, e algumas pessoas que têm uma característica como a minha, vai criar um exercício novo.
e vai compartilhar com o outro o seu exercício. Ou não, tem gente que não é essa história porque não tem essa característica, tem outras, né? Então, eu iria pelo caminho que você está indo mesmo. Não é o exercício que importa. Se você tem a sensação, é isso que importa. E joga fora o exercício. Você e todo mundo. E eu estou sempre jogando fora, porque eu não é do exercício que eu faço as coisas. O exercício é o efeito. Então, ele é falho, né? Porque eu já estou compartilhando o efeito, mas é assim que eu consigo hoje. Aí você coloca uma outra questão que, por um lado, sim, é controle, querer, porque é sempre uma oportunidade. Senão você está estagnando a sensação de disponibilidade. E você não tem que estagnar isso tem que ficar em fluxo. E como é que isso fica em fluxo? Com mau humor, com dificuldade. E não é buscar a solução ou deixar de viver isso, mas se sentir capaz de integrar esses momentos difíceis. E não controlar, não evitá-los e nem ficar mais preparada para não passar por momentos difíceis. Mas sim reconhecer que o que está acontecendo é necessário. É necessário. Para quê? Para se tornar desnecessário. E como é que a gente faz essa passagem? Deixar ficar fluxo. Mas deixar ficar fluxo é ver a fruta apodrecer. E deixar ela virar adubo. Não comeu a tempo, tá bom. Não fica tentando voltar ao tempo, né? Agora, tem uma outra coisa que a gente pode, que aí parece até o oposto do que eu vou dizer, mas não é, que é a gente começar a criar ambientes para nós mesmos que nos dê conexão, que nos facilite. O ambiente nenhum vai dar conexão, mas que nos facilite a conexão. Então, por exemplo, eu tenho criado sucos, que eu tenho chamado de elixir, que são experiências intuitivas que eu tomo aquilo e aquilo me dá mais conexão. Eu tenho elaborado sabonetes, sais de banho. Para mim tem ido por essa linha, assim. E que são coisas que cria um ambiente que favorece e facilita, mas não vai fazer nada por você, mas vai favorecer e facilitar. Então, por um lado, você pode facilitar o ambiente, mas ele não vai garantir nada, e por outro lado, você está facilitando o ambiente para você poder, inclusive, viver noite mal dormida e integrar isso. Integrar essa noite mal dormida. Ao invés de evitá-la, né? Mas tá bom, a noite mal dormida ela é ruim, porque você fica indisposta, mas ela é boa porque te baixa a guarda, você não fica tão acordada, não fica tão esperta, né? Ela é ruim porque apresenta talvez o seu mau humor, e ela é boa porque justo apresenta o seu mau humor e você tem como integrá-lo. Então, não é boa nem ruim, né? Então, não é uma questão de controlar, mas, por outro lado, também é bom criar ambientes. Sendo que o ambiente não vai garantir nada, mas é ambiente, né? E esses ambientes são mutantes também, né? Eles se reciclam, né? Sim, e fique atenta, porque pode ser que você comece a produzir coisas que geram ambientes. Por exemplo, como a Gabriela falou, de repente a escrita gera um ambiente, às vezes um passeio, a meditação é um ambiente, a leitura pode ser um ambiente, cozinhar pode ser ambiente, tudo que a gente faz pode gerar um ambiente. A questão é que esse ambiente não garante nada, ele não vai resolver nada, mas ele vai te criar um lugar mais propício. Tanto esses ambientes como essas nossas conversas, como os exercícios, como as práticas, ele funciona que nem uma parteira. A parteira está lá te acompanhando no parto, ela não consegue
a parteira não consegue efetivamente tirar a dor de você, porque a parteira não pode dar anestesia, a parteira não consegue impedir que você viva a intensidade de um parto, ela só pode te acompanhar. E que a companhia dela gere um ambiente mais de confiança, mais de entrega, mas ela não pode fazer nada por ninguém. Então, o ambiente, os exercícios, a prática, os nossos encontros é que nem uma parteira. Não vai poder fazer nada, mas vai poder gerar um ambiente de confiança para a gente se sentir fortalecido para viver o que tem que viver. E ninguém mais vai poder viver por nós. Né? Acho que é isso. Se fortalecer mesmo, acho que é isso. Oi, Ana. Oi, Ana. Ana, tá me ouvindo? Oi, Ana Maria. Sim. Então, Parei de te ouvir, Ana Maria. tão enredada nas minhas histórias, muito, talvez, né, são histórias fortes e histórias de início de vida, perinatal, tarará, que eu estava muito enredada nisso, e o contato fisiológico com as sensações não estavam sendo suficientes para transmutar, fazer a transmutação. E agora, até falando com você, me vem a questão de como eu tive questões muito fortes no início de vida, eu tive que, de repente, desenvolver muita coisa mental, uma mente muito, muito ativa para sair das questões. E é incrível como tem me ajudado, né, esse exercício, e eu acho que ainda tem muito que trabalhar com ele, à medida que as coisas vão chegando, e eu já sinto uma diferença energética muito, muito incrível. Há 2 meses atrás eu tive um problema de saúde e tal, venho vivenciando esses problemas de saúde e tive que retomar a medicação e tudo para me dar uma sustentação. Incrível como eu melhorei assim muito rápido. E aí eu falei, gente, eu melhorei não foi por causa só do medicamento, claro que o medicamento dá uma sustentação, mas esse exercício tem sido incrível para mim. Hoje eu enfrentei uma situação bem difícil, familiar, que sempre quando eu vivo isso me traz muita tristeza e tal, que é isso que você falou, as questões genéticas, né, de histórico familiar. E eu consegui, assim, ter um fluxo tão grande na hora que a pessoa veio me falar, a pessoa veio até chorando, e eu depois eu fui falando, fui fazendo o que eu tinha que fazer, o que era necessário naquela hora, e é algo que eu tenho mais o que fazer, e ainda vou ver como eu vou fazer isso, mas como eu saí dessa situação, e aí as coisas mentais começaram a aparecer, e eu fazendo exercício, e estou impressionada, porque aí meu dia fluiu, o que eu tinha que fazer, eu fiz, né? E antes não era assim, eu ficaria muito tumultuada, sabe, com tudo isso. Então, assim, eu sei que o exercício vai se tornar desnecessário, mas eu quero dizer que, nesse momento, ele tem sido muito necessário e tem me ajudado muito, inclusive porque eu percebo a transmutação sensorialmente, e tenho partilhado com clientes que eu atendo, com professores, inclusive queria te falar isso, e os professores estavam muito cansados e tal, né? Na última reunião eu faço um acompanhamento de uns professores de uma creche, e eles estão achando assim ótimo o quanto que eles estão ficando mais renovados, com mais tranquilidade, trabalhando com mais fluxo, na verdade, né? E eu queria partilhar isso, então, que eu estou dividindo
né, compartilhando nessa instituição o que eu venho praticando com você. E é isso, eu queria agradecer mais uma vez, né, estar podendo falar isso e dizer que realmente tem feito uma diferença muito grande. Eu sei que vai se tornar desnecessário em algum momento, mas estou ficando de novo, está voltando a minha criatividade, que eu estava muito desanimada para fazer as coisas, aí já tô criando possibilidades, né, de usar o que eu tenho de recursos em prol das pessoas. Então, isso tem me feito muito bem mesmo. Obrigada. A Cláudia quer saber qual exercício. Você pode contar para ela? Exatamente esse exercício de acolher, né, o que está na dualidade, o que, por exemplo, se eu fiquei com raiva, né, olha, eu acho que o que está me ajudando mais, acho que até as questões de saúde que eu tinha, é porque é uma ira interna muito grande, isso é genético, eu vejo que na minha família é recorrente, as pessoas têm problemas demais por causa dessa raiva que é enorme, que perde as estribeiras. Eu sempre fui muito controlada nessa raiva, exatamente porque eu vivi nesse ambiente, eu aprendi a controlar. Só que isso estava, pelo que eu entendi agora, sequestrando a minha energia. Eu não tinha mais, acabando com a minha energia, né? Eu consegui fazer isso durante 50 e tantos anos, e já tem uns 8 anos que eu vivo uma questão energética. Eu estou com 61 anos e, assim, eu não me reconhecia, assim, gente, por que eu não tenho mais energia que eu tinha? Mas não é pela idade que está avançando, é pelas coisas que estavam presas aí. Então, o exercício é esse, acolher o que está chegando para mim, seja uma raiva, seja uma tristeza, seja uma ira, tem hora que não é raiva, eu sinto visceralmente, é ira mesmo, é algo eu sei que a gente recebeu a ira, né, como potencial, como um cachorro bravo que tem que defender a casa, né? E às vezes é isso. Mas lidar com isso energeticamente, como é muito forte, a gente normalmente tem medo disso, né? Enfim, entre outras questões. Mas eu já vinha, né, entrando em contato com isso, mas agora eu sinto que eu entro em contato muito mais fortemente e com muito mais fluxo, porque eu consigo não ter reações imediatas, tantas reações imediatas, e fico ali me trabalhando até realmente aquilo se distanciar, né? Como alguém aí falou, parece que a coisa se distanciou rapidamente. Em vez de ficar ali como um martelo batendo na minha cabeça, sem saída, né? uma coisa que não se soluciona, simplesmente ela se afasta e me deixa livre para fazer o que eu tenho que fazer. É isso. Entendeu, Cláudia? Cláudia, alguma vez você já viu a prática desse exercício aqui? Não, é a minha primeira vez aqui com vocês. Tá. Quer praticar? Só para você entender? Sim. Pode ser. Então, é assim, você escolhe alguma coisa que te incomoda, alguma coisa que esteja te perturbando. E pode ser uma coisa pessoal, uma coisa social, uma coisa cultural, uma coisa bem perto, bem longe. Pode ser uma coisa física, assim, uma dor, um barulho? Pode. Tá. Pode. Eu tenho Eu falo? E você tem que me falar o que é, tá? Tá. Eu sinto uma vibração no meu ouvido esquerdo muito forte.
como se fosse uma pulsação, assim, já fiz todos os exames possíveis e imaginários e ninguém constatou nada. Agora eu estou partindo para uma microfisioterapia que melhora por uns dias quando eu faço. Uns 2, 3 dias o barulho some, mas daí ele volta, parece que às vezes até mais intenso. Desde quando você tem esse barulho? 2015, começo de 2015. O que aconteceu nesse momento, assim? O que você lembra que aconteceu? Foi um ano bem difícil, um começo de ano bem difícil. Eu viajei com meus 2 filhos, minha irmã que estava no meio de uma crise de depressão, mais os filhos dela, e eu tinha que cuidar de todo mundo, assim, foi uma coisa bem estressante, assim, com 4 crianças e mais uma irmã no meio de uma crise. E eu lembro que eu voltei dessa viagem, assim, já ruim, e aí comecei a ir atrás do que podia ser, mas não... A empresa que eu trabalhava também era um estresse, onde eu tô, familiar, sempre uma coisa familiar, assim, uma bagunça familiar. Então você teve esse momento que você estava com a sua irmã nesse estado depressivo, cuidando das 4 crianças. E como é que você se sentia ali naquele momento com essa situação? Uma tensão, né? Eu tinha muito medo de que ela saísse fora da casinha assim, e eu num país que não era o Brasil, com aquelas 4 crianças, e mais ela à beira de colapsar, assim. Não sei se veio daí. Então, acho que talvez tenha vindo. Tudo bem. Então, foi uma tensão que você viveu, e essa tensão é uma tensão onde tem essa questão familiar, que você falou que é recorrente, né? Uma confusão familiar, e é uma tensão onde na verdade, sobrecarrega, porque você tem que cuidar não só dos seus filhos, como dos filhos dela, e ainda saber que a sua irmã tá demandando alguma coisa, mesmo sendo criança, mesmo já sendo adulta. Então, é uma tensão, de sobrecarga, não é? Isso. E hoje ainda ela continua, não teve nenhuma melhora, parece que só piora a doença. E hoje ainda eu me sinto que tenho que cuidar do meu pai e da minha mãe ainda, sabe? Então, o barulho vai, melhora e volta, vai. É cíclico, assim, é uma coisa que passa desde essa época. Aí, então tá. Aí a gente vai trabalhar para encontrar, para acolher o que a Ana Maria estava falando. A gente vai encontrar aí, tudo que a gente vai usar aqui, Cláudia, é artifício, tá? Artifício para poder ir além da mente. Então, você nasceu que dia? Que ano? 18 de março de 76. Então, minha irmã também nasceu 18 de março. 18 de março de 76. 18 de março, abril, maio, junho. Mais ou menos dia 18 de junho de 75, você foi concebida. Aí, junho, julho, agosto, setembro. Em setembro, 18 de setembro de 73, você entrou no campo energético da sua mãe. Então, o que você sabe desse momento de 18 de setembro a 18 de junho do outro ano? O que sua mãe deve ter vivido assim, similar a isso que você vive, que é sobrecarga com um estresse familiar e uma tensão? O que você sabe dessa época da sua mãe? Ela tinha 2 filhos já. Meu irmão, que é acima de mim, nasceu em março de 73. E ele, quando nasceu, teve mas foi antes, né? Foi depois, né? Em março de 73 ele ficou um tempo na UTI e tal, quando ele nasceu.
E ela fala sempre que foi um período bem difícil, assim, ela sozinha com as 2 crianças, e daí engravidou de mim. E existia uma suspeita de rubéola, Então, teve rubéola na minha gravidez. E ela tinha medo que eu quer dizer, então tem problemas. isso, tem uma herança aí de tensão. Digamos que quando você estava no campo energético da sua mãe, você pôde ver tensão e sobrecarga, principalmente ligada à família. Você pôde, energeticamente, tudo isso é artifício, energeticamente você pôde presenciar que no campo da sua mãe tinha tensão e sobrecarga, não é? Sim. Sim, eu Tá, seria eu estou terceira. simplificando bem porque tudo. Oi, fala de novo. Não, porque pelo fato de eu ser a terceira filha e ela morava numa cidade longe, só ela e meu pai, não tinha familiares por perto, então acho que sim. Tá, eu estou simplificando bem porque não é isso muito que importa. O que importa é a gente saber que pode ser que a gente existem várias linhas que dizem que energeticamente a gente já fica perto da nossa mãe 9 meses antes da concepção. Artifício, pode ser verdade ou pode não ser, tanto faz, mas você está ali em volta da sua mãe. E o que você está fazendo lá? O que você vai ficar 9 meses fazendo lá se você ainda nem foi concebida? Você vai ficar lá, isso é uma hipótese, que também tanto faz se é verdade ou não. Você vai ficar lá selecionando vibracionalmente tudo aquilo que, se você usar como alimento, vai te fortalecer. Tudo aquilo que tem a ver com o seu desígnio, com o seu propósito, com a sua energia, com a sua capacidade, com a sua composição. Então, você está lá passeando no campo energético da sua mãe e você começa a achar essa vibração que você nem reconhece, você nem tem em mente nesse momento. Você nem reconhece se é bom, se é ruim. Você gostou. De repente era uma vibração roxa, com um alto nível vibracional, e você falou, bom, adorei essa vibração, e você fala, eu quero essa vibração para mim, eu quero me alimentar dessa vibração. E aí você foi selecionando, todos nós, a gente seleciona no campo energético da nossa mãe tudo aquilo que a gente vai servir como alimento para a gente durante a vida. Aí você é concebida, e nessa concepção você já começa a se compor justo para poder usufruir dessas vibrações que você escolheu, que você herdou. Aí você nasce e aí você começa a ter a oportunidade de viver aquilo que você escolheu como vibracional, e quando você vive aquilo, é como se você pudesse experienciar aquilo, degustar aquilo, comer aquilo, e seu corpo transmutar, igual transmuta qualquer comida que você come. E quando seu corpo transmuta, ele seleciona os nutrientes e você se sente mais forte. E aí você começa a dar vazão à sua criação, a partir desse alimento. Acontece que nós todos nascemos numa época da humanidade onde teve essa separação. Então, a gente nasce e todo o nosso campo vibracional que a gente escolheu como fonte de alimento, de nutrição para a nossa criação, ela agora é qualificada, classificada, ela é julgada e ela é separada de nós. Então, não nos pertence a nossa herança. Então, o que aconteceu? A gente passou a vida inteira, você fez 40 anos, né? 41 anos, não foi? 41 agora. Uhum. Então, você passa esses 41 anos de vida tendo a sua herança ali te perturbando, te oprimindo, né? te ameaçando, porque ela não vai embora, é sua herança. E a única maneira que a gente tem de transmutá-la é trazê-la para dentro, é agregar, é acolher. E falar, não, isso é meu, isso pode deixar que eu transmuto isso. E trazer ela para dentro
é muito simples quando a gente é criança, mas vai ficando muito complicado quando a gente é adulto, principalmente porque vai aumentando o desafio. Então, se você olhar o seu histórico de vida, você vai ver que essa situação que você viveu com a sua irmã e que te trouxe possivelmente o zumbido no ouvido, é uma situação recorrente na sua vida. Várias vezes você viu essa situação acontecer ou viveu essa situação. Ou se sentiu nesse mesmo lugar. Você percebe isso, essa recorrência? Sim. De uma tensão por causa de uma sobrecarga familiar, né? Uhum. Então tá. Essa tensão é uma herança que você escolheu e você não escolheu à toa, você escolheu porque ela é um alimento. Então você escolheu uma herança que é de sobrecarga e tensão familiar. Isso não é bom nem ruim. Isso é ruim? Essa é uma herança ruim? Porque responde você, por que essa herança seria ruim? Por que é ruim ter uma herança onde você vai ter sempre uma sobrecarga familiar com uma tensão? Por que é ruim isso? Porque gera uma insegurança, não sei se eu dou conta, sabe? Então é ruim porque está te pressionando, está sendo pesado, né? Porque você está carregando isso nas costas. E porque o seu campo energético criador, o seu quantum energético, precisa se descolar do campo criador para ficar sustentando essa história que está fora de você. E é uma herança, e toda herança, se ela não é transmutada, ela vira maldição, né? Vira esse peso. Agora, essa herança é boa por quê? Por que ela é boa? Ela me fez desde 2015 eu buscar ferramentas para conseguir me desenvolver. Então, mesmo antes disso, desde que você nasceu, ela é boa porque ela é uma fonte de desenvolvimento, porque ela vai te fazendo perceber, ela te fez a Cláudia que você é hoje. Então, ela é boa, né? Isso aí te faz mais forte. Então a prática é essa. Você começou a reconhecer que você tem uma herança, então você não está condenada a isso, é o que você faz com a herança. Se você transmuta essa herança, ela vira nutriente. Então ela não é para ser desqualificada, e ela é ruim e ela é boa. E uma coisa não pode ser ruim e boa ao mesmo tempo. Então ela não é nem boa nem ruim. Se ela é boa e ruim, então ela não é nem boa nem ruim. Tudo vai depender da sua relação com ela. Então, a gente vai afirmar aqui que essa herança é esse seu estado de sobrecarga e tensão familiar é bom e é ruim. Então, não é bom nem ruim, ele é. E isso você faz aí internamente. Você pensa nisso, você acolhe isso, você integra isso em você. Eu tenho uma situação familiar e tenho uma herança e tenho um peso que não é nem bom nem ruim, que ele é. Porque ele é bom e é ruim. Então ele é. É uma herança que é. Sim. E simplesmente isso que a Ana Maria falou que é acolher. Você acolhe isso é. E agora que entra no fluxo, porque não é mais uma coisa que você está sustentando como herança fora de você, você está trazendo para o fluxo, a energia que você tinha para sustentar aquilo voltou. O seu quanto de energia se completou mais agora. Ele voltou à disposição de uma matéria-prima criadora. Então, nesse momento, você tem uma integração, você tem uma integridade acontecendo. Aí eu vou pedir para, nesse momento, você voltar a olhar para a situação familiar de 2015 e veja se deslocou a sua perspectiva. O que você vê agora dessa situação familiar? O que aconteceu lá? Qual que é o olhar que você tem agora, atualizado? Acho que é de compaixão. Tá. Agora você sente uma compaixão por isso. Só que a compaixão, ela é boa. E você sabe por que ela é boa. Mas a compaixão também é ruim. Por que ela é ruim? Porque não deixa de ser um tipo de pena, né? Aham. Então ela é boa porque você ajuda o outro, porque você
pode auxiliar o outro, você entende melhor o outro, te aproxima do outro, mas ela é ruim, porque também desqualifica o outro, é uma pena que você tem do outro. Então nesse caso, né, porque a gente pode dar vários sentidos para a mesma palavra. Nesse caso, a sua compaixão, ela tem esse peso da pena. Então, ela não é boa nem ruim, porque ela é boa e ruim. Então, a compaixão, neste momento, na sua situação, ela é. Compaixão é. Ela não é nem boa nem ruim, ela é. E aí você integra e você deixa de sustentar energeticamente a compaixão para ela ficar integrada em você, porque ela não é boa nem ruim. Ela é. E quando ela fica integrada, ela entra em fluxo. Vai estar disponível, vai estar na área, mas em fluxo. E agora você tem de novo essa energia que sustentava isso para o seu quantum de criação. Então você vai atualizar de novo, vai imaginar de novo, voltar a pensar de novo, trazer a situação de 2015. E o que você vê agora? Eu vejo que deu tudo certo. Que aquele medo que eu sentia foi um grande medo. Aham. Então, agora que você conseguiu ver que deu tudo certo, que na verdade tinha um medo de que tudo pudesse dar errado, mas na verdade deu tudo certo, né? Você começa a ver que essa situação que você viveu em 2015, essa viagem, ela foi boa e ela foi ruim. É claro isso para você? Que ela é boa e ruim? Sim, sim. Então ela não é nem boa nem ruim. Foi uma viagem e foram vivências, foram experiências que não são boas nem ruins. Foram experiências que aconteceram, nem boas nem ruins. E deixa isso integrado em você. Isso é. E quando você integra isso, essa lembrança vira fluxo. Ela não vira mais algo sustentado por uma energia que vai fazer falta para a sua criação. Então, ela virou fluxo. Essa viagem, a lembrança virou fluxo. E fluxo é algo que está sempre se transformando, se transmutando. Ela não está mais ali presa. E agora você volta a ter essa energia criadora. Qual é a sensação física que você está tendo agora? O barulho que eu estava sentindo no começo da nossa conversa cessou. Exatamente. Porque Surpresa, esse barulho era necessário, ele era necessário e ele se tornou desnecessário. E ele se tornando desnecessário, outra coisa se abre, né, para o necessário. Agora que se abre para outra, agora é assim, não existe mais milagre, isso é corriqueiro. Desaparece barulho, desaparece dor, porque é corriqueiro mesmo. Agora que ele não é mais necessário, isso, você ter esse barulho ter sumido é bom, porque te deu um alívio e tal. Mas é ruim. Por que é ruim ter sumido esse barulho? Talvez eu crie um apego por esse exercício. Exatamente, porque talvez, né, você ficou tão feliz de tão rapidamente sarar uma coisa física, então eu vou me apegar a esse exercício, da mesma maneira que eu me apeguei à crença, da mesma maneira que eu me apego às coisas que, de uma certa maneira, me traz uma sensação de legitimidade ou de vida. Então, esse barulho ter desaparecido não é bom nem ruim. Simplesmente é. Então, integra isso. Pode comemorar, pode beber champanhe porque é gostoso, mas não porque é bom ou ruim, porque não é nem bom nem ruim, simplesmente esse barulho ter desaparecido. Agora que você integrou isso e ficou com mais energia criadora, volta, atualiza a vida de hoje e veja se alguma perspectiva se abre. O que você está pronta para fazer hoje?
Qual foi o impulso que isso te deu para alguma ação hoje? Talvez antes de eu dormir, eu praticar mais uma vez, não sei, integrar isso de alguma forma para que de madrugada, porque eu tenho bastante insônia, e quando eu acordo de madrugada sempre, talvez tentar integrar isso. Eu diria para você, eu diria para você não antecipar o problema, não precisa fazer exercício. Olha lá, você estava certa, você ia ficar viciada no exercício, né? Eu sou assim. Então, e isso não é bom nem ruim. Isso é bom porque, né, uma pessoa que pratica, uma pessoa que faz valer as coisas, e é ruim porque gera essa dependência. Então, isso não é bom nem ruim. Você ser assim não é nem bom nem ruim, isso é. E aí, de novo, você vai trazendo mais energia para o fluxo criador, e não para ficar sustentando uma personalidade. Aí, digamos, Cláudia, que a gente está trabalhando, e eu vou acelerar um pouco o processo, porque assim, você chegou no 9º encontro e último encontro, e você não chegou tarde. Você chegou na hora que tinha que chegar, e a gente vai acelerar todo esse processo. Existe toda uma personalidade Cláudia, toda uma ideia, um ideal, um reconhecimento do que você é, do que você não é e tudo mais. E tudo isso está em volta de você. Tudo está na sua frente. É como se a pessoa não encontrasse o fluxo Cláudia, mas encontrasse as características que te compõem. E aí a gente vai fazer aqui de uma vez só, por alguns segundos, a gente vai parar de sustentar tudo que é personalidade, tudo que é característica, seus padrões, suas crenças, seus hábitos. Por alguns segundos, você vai integrar tudo isso a você, porque nada disso é bom nem ruim, tudo isso é. E nessa integração, você vai recolher e trazer de volta para o campo criador toda a sua energia. Toda essa energia vai ficar disponível para a criação. Ela não está agora disponível para sustentar a personalidade, a persona e as características da sua existência. Agora você é um puro fluxo criador que está em processo constante de autocriação. Isso aí. E nesses segundos que você vai manter isso, esse processo criador ativo, pode ser que você acesse algum tipo de insight, alguma epifania, alguma percepção, algum movimento ou algum silêncio. E compartilha com a gente, o que você acessa nesse lugar? Eu senti um calor, parece que um suor, assim. Ficou mais quente. O que mais? Aí, calor. O que mais? Ai, não sei, uma sensação boa. Isso. Isso, começa por aí, eu não sei. Só que agora, ao invés do seu não sei ficar num lugar cômodo de não sei, você vai falar, bom, se eu não sei é porque eu sei alguma coisa. Então, você vai integrar esse não sei. Tem o não sei em mim, tem o sei. Então, você já sabe o não sei, qual é o sei? O que você sabe? O que você está sabendo agora? Parece que eu estou abrindo um portal, assim. Não sei Isso. mesmo. Aí você abriu esse portal, é isso mesmo. Você não sabia e o sei é um portal que se abre. Abriu esse portal. O que você vê nesse portal, Cláudia? Agora me deu um arrepio. Parece que o calor baixou. Isso, aí arrepio, calor.
Não sei, sei, portal. Segue, segue mais um pouquinho. E aí, o que você acessa? Uma paz interior, uma coisa que dentro, assim, parece que a presença. Aham. É isso aí. Isso aí. Isso a gente chama de reconexão. Tipo, eu não tenho que fazer nada. Como é que você está sentindo? Como é que você está se sentindo agora? Eu tô me sentindo bem. Muito bem. Então, você que é boa em fazer exercício, então tá, vou te dar um que vale a pena fazer. De vez em quando, de vez em quando para tudo e arrisca falar. Existe uma personalidade, existe uma persona, existe um HD interno e externo cheio de experiências, informações, memórias e tal, e tudo isso não é bom nem ruim. Eu vou arriscar a integrar tudo isso. Tudo isso só é. E quando isso se integra, isso desaparece do HD. O HD dá uma esvaziada. E neste momento, você recebe de volta toda a energia que estava sequestrada e estava sustentando todas as suas... o seu reconhecimento, né? Sustentando a Cláudia persona. Aí voltou tudo isso para você e agora você ficou na pura energia criadora. Nessa energia criadora, você vai silenciando e acessando coisas. Acessa insights, percepções, respostas, perguntas, acessa ações, acessa o que a gente chama de divindade interna, acessa o seu guru interno, acessa a sua reconexão com a potência, com o ser essencial, né? Então, Cláudia, você é muito bem-vinda nesse nosso último dia, fez a pergunta certa, no momento certo. Obrigada. E fez o exercício lindamente para você ver. Estou arrepiada. E assim, a gente encerra hoje. A gente encerra hoje esse processo, mas a gente vai seguir às quartas. Às quartas, pelo site do Himalaia, você recebe, todo mundo recebe o link para poder acessar. E amanhã tem encontro e a gente vai fazer os encontros até querer fazer. A gente para a hora que a gente quiser. Então tá. Karen, foi um prazer. Obrigada por ter vindo. Tina, voltou e está aqui. Carol, querida. Ana Maria, Ellen, Emma, qualquer dia vamos aí para Portugal celebrar juntos. Gabriela, a gente se vê em breve. Richard também se vê em breve. Prazer, Cláudia. Cuca não apareceu, mas estou te sabendo aí. Um beijo grande. E vamos seguindo, Ellen. Então, foi uma alegria, gente, fazer esse processo todo aqui juntos e a gente se vê às quartas ou aqui ou qualquer outro momento, tá bom? Ô, Cláudia, o meu e-mail fica à disposição. Se precisar compartilhar alguma coisa, fica à vontade. Se precisar perguntar, não é nenhum incômodo, tá? Vamos seguindo juntos, tá bom? Muito obrigada. Adorei. Então, beijo. Até mais, então. Tchau. Nos vemos em breve. Tchau.